Vamos chamar aqui os nossos analistas, Yuri Pita, Renata, Leandro. Yuri, vou começar com você de novo, tá? Eu acho importante para a gente analisar o que traz a Tainá Farfã. Um ponto que me chama a atenção é que nesses argumentos trazidos, então, pela AGU, chama a atenção que a justificativa para a constitucionalidade seja feita com base em posicionamentos anteriores proferidos pelos próprios ministros do Supremo, citando, inclusive, Alexandre de Moraes. O que faz parte de uma estratégia argumentativa para constranger ali, não constranger não é nem a palavra, mas para expor ali, olha, já que vocês decidiram antes dessa forma, estou seguindo o mesmo entendimento e por isso defendo essa postura. Dizer que o presidente tem o poder constitucional de conceder esse tipo de indulto, de graça, isso é razoavelmente pacificado. Ninguém discorda que o presidente tem esse poder. Pode haver discussão, como a própria AGU também argumenta ali em defesa. Na verdade, a Secretaria-Geral coloca esse argumento em defesa da expedição desse indulto logo no dia seguinte à condenação, antes de terminado o processo, que é esse termo jurídico ali, o juridiquês do transitado em julgado, antes da publicação do acórdão, que é a publicação de fato em papel no Diário da Justiça de que houve a condenação. Mas o fato é que isso acabou causando ali uma questão política e institucional muito forte, que era o principal objetivo desse indulto, dessa graça, mais do que liberar Daniel Silveira do cumprimento da pena propriamente dita. No fundo, o espírito de editar esse indulto, de decretar esse indulto já no dia seguinte, era de fazer ali, de criar esse fato político que se arrasta aí. A gente está falando desde o dia 20 de abril, a condenação. A gente está falando de quase de 20 dias de discussão desse assunto e esse assunto persiste e vai continuar. E essa questão jurídica vai ter que ser, de alguma forma, decidida pelo Supremo, nesse caso relatado pela ministra Rosa Weber, e a grande questão é quais são os caminhos que o Supremo tem? Enfrentar, questionar a constitucionalidade de um ato que está previsto na Constituição da parte do presidente, ainda que num momento com estratégia política, num momento com estratégia de criação de mais uma crise institucional, e daí quais são as consequências que se reflete disso. Para conectar essa história com a história do TSE e das Forças Armadas e tudo mais, acaba sendo um reflexo de um fenômeno ali que a ciência política chama de jogo duro constitucional, que é quando aquelas regras não escritas de uma convivência democrática deixam de ser seguidas e todo mundo estressa ao máximo o que está previsto na lei, as formas de se relacionar entre as instituições. E é isso que a gente está vendo também nesse episódio envolvendo o Daniel Silveira e a graça concedida pelo presidente Bolsonaro. Certo. E, Renata, o que tem dito Silveira, o que defende o presidente Bolsonaro, o que foi traduzido ali em palavras pela AGU. Mas até que esse caso seja decidido em plenário pelo Supremo, nada muda, certo? Tainá, o que a gente tem? Quando o presidente editou esse decreto, ele concedeu esse indulto individual ao deputado Daniel Silveira, né? Concedeu a graça. Parece razoavelmente pacificado que, ao conceder a graça, o deputado tem direito a um benefício que é ficar livre da prisão. Isso significa o quê? Ele fica livre da pena no seu efeito primário, né? No seu efeito mais direto. Agora, o que se suscitou a partir do momento que esse movimento do presidente, que é muito inusual, foi colocado? O bolsonarismo, o próprio Daniel Silveira, o filho do presidente Jair Bolsonaro, diversos aliados do presidente correram naquele momento para dizer que ele estava livre de tudo. Nesse aspecto, há sim muita controvérsia e jurisprudência dizendo o contrário. Quando se colocou o primeiro ponto da constitucionalidade resumindo, gente, é assim, o presidente poderia fazer isso, que é o que está lá para o Supremo dizer se sim ou não. Existe muita gente boa dizendo que não. O que não parece haver controvérsia nesse momento, pelas indicações que vem do Supremo, é de um entendimento de que há respaldo, sim, nas leis, na própria Constituição, para que o presidente tome esse ato. Então, se parece haver um bom entendimento dentro do Supremo, ou muita gente boa apontando para essa direção, por que se levantou a questão da constitucionalidade? É só um movimento da oposição? Não.
teve, sim, jurista levantando, por exemplo, a questão de se ele usou, sim, o mecanismo que estava previsto, mas incorreu em desvio de finalidade. Então, ele usou um instrumento, mas que estava contaminado por uma intenção que o presidente não poderia usar. Nesse caso, uma proximidade dele para beneficiar um amigo, alguém muito próximo. Então, você teria ali, estaria ferindo o princípio da impessoalidade nas ações de uma autoridade, né, do caso do presidente da República. Tá. Ainda que esse argumento não pare de pé, e ao que tudo indica não irá parar, a constitucionalidade será garantida, se tem ainda esses outros aspectos. Bem, ele fica, então, livre da prisão. O STF decidiu que ele, então, houve uma decisão, ele foi condenado e a pena era prisão. Ele fica livre dessa prisão, mas ele ficará livre de outras penas secundárias? Ele, por exemplo, não poderá concorrer a um novo mandato, então nessa eleição ele não poderá concorrer, é a tal da inelegibilidade. Isso, a jurisprudência apontando que ele não fica livre dessa pena secundária. Ele teria ainda restrição, porque a condenação, ela permanece. E, por fim, a questão do seu mandato atual, que ainda carece também de uma resposta final de um entendimento do STF, mas as indicações também levam a um amparo no pleito do Legislativo, que é deixar para a Câmara dos Deputados, como ele é deputado, a palavra final sobre esse assunto. Leandro Rezende, vamos chamar a atenção sobre o aspecto político, quanto que Bolsonaro, se é que ele ganha, né, com essa discussão enquanto ela se arrasta. Até quando também, Leandro Rezende, na sua avaliação? Olha, o que os dados mostram, né? Os dados da pesquisa XP e PESP mostram que a maioria dos entrevistados, portanto a maioria dos eleitores, né? É uma pesquisa nacional, a maioria dos eleitores brasileiros não concorda com o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Isso está dado na pesquisa XP e PESP da semana passada, que a gente reportou aqui na CNN, que fez essa pergunta de maneira objetiva e a resposta foi de que 56% da população, se não me falha, não concorda com esse indulto concedido ao deputado Daniel Silveira. Qual que é a questão, né? 29% concorda, e aí o presidente surfa nisso. O presidente ganha com esse caso, com a repercussão desse caso, porque ele não está preocupado com o que pensa a maioria da população brasileira sobre o indulto concedido ao Daniel Silveira. Ele está preocupado com o que pensa aquela parcela do eleitorado que diz agora que com certeza votaria no presidente Jair Bolsonaro. Aquela parcela do eleitorado, esse bolsonarismo de raiz, que não entende, por exemplo, ou não concorda ou não aceita o fato do governo ter se casado já há bastante tempo com o Centrão e por isso o presidente precisa, vez em quando, fazer gestos mais radicais para poder agradar essa base de eleitores que dizem que vou votar no presidente de qualquer maneira, uma base aí que tem, as pesquisas mostram que é mais ou menos o mesmo contingente, o percentual é muito parecido, né? 29% diz que concorda com o Daniel Silveira e é perto disso, mais ou menos, que é o percentual que diz que com certeza vai votar no presidente Jair Bolsonaro. E a avaliação que se faz dentro do PTB, por exemplo, é de que esse percentual e esse caso é suficiente para agradar essa base mais radical e colocar o presidente no segundo turno. Por isso que ele surfa bastante nesse caso do Daniel Silveira, Tainá.